E é com um prazer muito grande que eu recebo hoje para conversar comigo. Está bem longe, mas está tão pertinho do coração, que legal, né? Graças à tecnologia. Professora Flávia Rocha. A professora Flávia é graduada em História, é mestre em Educação, certo? É doutoranda em Educação, ela é mestre em Letras. É doutoranda, eu disse que eu não ia conseguir decorar, porque é assim, ó, é uma folha corrida. É doutoranda em educação, né? A graduação e mestrado ela fez na Universidade Federal do Acre, onde ela mora, de onde ela conversa com a gente, mas o doutorado ela está fazendo na Universidade Federal do Paraná. E é uma militante, né, em relação à educação para as relações étnico-raciais. Então, a gente tem muito assunto, professora, mas eu queria começar conhecendo um pouquinho da tua história. A gente aqui no Sul tem muita curiosidade sobre o Acre. Eu sou louca para conhecer o Acre, né? Assim, parece muito distante. E eu conversando um pouquinho antes contigo, descobri várias coisas que eu também não sabia. E eu acho que assim como eu, muita gente também tem curiosidade de saber como é a realidade do Acre em relação à educação, né? Em relação aos povos indígenas, aos afro-brasileiros, enfim. Vamos começar. Bem-vinda. Sim, obrigada, Cris. Conta um pouquinho da tua história, Flávia. Tá, então, eu sou acriana mesmo, né? Como a Cris já me apresentou, é um prazer, inclusive, né, estar aqui compartilhando desse momentinho. Muita gratidão à Cris, toda a equipe do Muda Mundo, é um trabalho que eu admiro muito, né? Assisto todas as entrevistas desde quando eu passei a conhecer o projeto, eu tenho muita admiração pelo projeto, né, e por todo o trabalho que é feito. E estou muito feliz, muito honrada, né, de finalmente ter conseguido estar aqui, porque eu já queria ter estado aqui, inclusive, há muito mais tempo e não tinha conseguido. Então, muita gratidão pelo convite, né, me sinto bem feliz mesmo de poder estar aqui compartilhando um pouquinho dessa trajetória, das experiências coletivas com vocês, né? Então, eu sou acriana, eu sou filha de 2 professores, né? Então, desde criança assim, eu dava aula para as minhas bonecas. Eu não sei se eu queria ser professora, mas eu sei que eu cresci num ambiente bem letrado, nesse nível de letramento, nesse nível de letramento formal, né? Que a gente costuma falar, com muitos livros, né? Com muito acesso a material. Então, esse mundo assim da educação e o mundo da história, que é a minha área de formação, né? Eu sou professora de história aqui na Universidade Federal do Acre. Foi um mundo que sempre me encantou muito, muito. Meu pai é professor de história, então eu sempre tive muito acesso a esses materiais. E meu pai estudou na mesma universidade que eu, né? Depois dele eu vim. Então assim, a gente tem uma ligação grande assim com esse mundo de escolas. Minha mãe é professora de educação infantil a vida inteira, né? Assim, um grande referencial aqui na nossa cidade, nosso estado de educadora da educação infantil. O meu pai é professor de história por muitos anos também, começaram muito jovens. E eu venho dessa cultura, assim, né? Dessa cultura de funcionário público, dessa cultura que está ali inserida no mundo das escolas, da academia. Então, eu acho que eu fui uma pessoa muito privilegiada, né? Desde sempre, por causa do acesso que eu tive, por causa do conhecimento, da formação familiar mesmo, né? Que eu tive. E eu vim fazer meu curso de História, né? Sou da turma de 2001. Depois disso, eu passei a ser professora do Estado. Eu fui professora do Estado por 12 anos e o chão da escola ainda é o lugar onde eu gasto a maior parte do meu tempo, porque, assim, embora professora de universidade, eu sou professora de estágio supervisionado do ensino de História. Então, a minha responsabilidade comigo a parte de levar os alunos para as escolas. Hoje mesmo eu passei a manhã inteira, né, com eles em aulas, acompanhando o estágio nas escolas, embora de forma remota. E aqui eu também coordeno um programa de ensino chamado Residência Pedagógica, que é um programa que vincula os alunos que estão na metade do curso para frente com as escolas também, da rede estadual, né? Muito parecido com o nosso estágio, só que de uma forma muito mais ampla e muito mais intensa, porque eles são bolsistas no programa, então eles têm tempo para se dedicar. E o meu mestrado eu fiz em letras, né? No nosso
programas de pós-graduação em letras aqui, mas eu consegui associar um pouco da minha graduação à minha dissertação, porque eu estudei no mestrado negros na historiografia acriana. O título da minha dissertação é Inaudíveis e Invisíveis, a representação de negros na historiografia acriana. Então, eu usei a historiografia como forma de linguagem para poder pensar, estudar como que as pessoas negras do nosso estado estavam presentes ali, porque aqui no Acre, a maior parte da nossa história, nós acreditávamos que não havia negros no Acre. Hilário, né? Porque hoje, de acordo com o último censo, nós somos 74, mais de 74% autodeclarados negros, né? Lembrando aí que a população negra, de acordo com o IBGE, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, é a população de pretos e pardos. Então, nós somos 74% autodeclarados, mas até bem pouco tempo atrás, assim, há uns 20 anos atrás, se tinha o mito de que no Acre não tinha negros. E a historiografia acriana reforçava muito isso, porque a historiografia acriana invisibilizava as pessoas negras e até mesmo não só invisibilizava, como estigmatizava também, no sentido, nós temos autores que, por exemplo, diziam assim, que a cultura negra que chegou aqui no Acre era tão fraca que não chegou a ser adotada pelo Acre, né? Tínhamos livros de história que também diziam coisas do tipo que onde se tinha muitas pessoas negras, a região não se desenvolvia. Então, essa crença racista, né, que vem lá do nosso racismo científico, ela perpassa todo e qualquer discurso moderno e que nos alcança, né, aqui na contemporaneidade. Então, foi isso um pouquinho do que eu percebi na minha dissertação. Depois disso, né, eu acabei saindo da educação básica e vim ser professora de ensino superior, mas sempre muito voltada para a educação básica, que é onde eu tenho a maior parte das minhas ações, inclusive de extensão, né, coordenando cursos de formações para professores da educação básica. Eu coordeno também um programa aqui, que é o Afrocientista, que é um programa da Associação Nacional, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, que é a BPN, que é também para o chão da escola, que é para que é o Afrocientista, né? E lá nós temos 9 alunos de ensino médio que são bolsistas da BPN, dessa associação, e a gente tem desenvolvido um trabalho bem bacana com eles, né? De autodeclaração, de autoconhecimento e dos próprios conceitos introdutórios de história e cultura africana e afro-brasileira, que não é uma discussão tão forte nas escolas como deveria ser, né, por conta da Lei 10.639, mas que a gente tem feito esse trabalho por conta desse projeto, que é um projeto nacional, né, e que a nível local sou eu que coordeno. E, como a Cris falou, né, atualmente eu faço doutorado na UFPR e lá eu estudo práticas pedagógicas de promoção de práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais nas escolas acreanas. E eu mapeio essas práticas em escolas específicas, que são 48 escolas, onde tem egressos do curso Uniafro, que foi um curso que eu coordenei aqui também especificamente para professores, né, que tem algumas pessoas que já vieram aqui que são egressas desse curso, como a professora Joana, né, ela foi da primeira turma, e esse curso formava especialistas em educação das relações étnico-raciais. Então, minha tese é um mapeamento de como que está o trabalho dessas pessoas, na busca de mostrar que a Lei 10.639 não é uma ilusão, não é uma invenção do movimento negro nacional, ela é uma lei que é extremamente possível de ser aplicada desde que se tenha alguma formação para isso. Flávia, eu queria compartilhar contigo, a gente tem algumas coisas em comum que eu não sabia. Meu pai e minha mãe também são professores, né? Apesar de que meu pai teve uma carreira muito mais voltada à comunicação, mas ele foi professor de filosofia e a minha mãe foi professora de história. E nós, assim como tu, eu também fui criada nesse ambiente privilegiado dos livros, e isso, para mim, eu queria saber para ti, para mim, quase que não obriga uma palavra meio, mas assim, me impulsiona, me inspira a uma militância, né? Que no meu caso, eu trabalho já há muitos anos com projetos socioculturais, e todos eles voltados à educação,
e todos eles voltados a alguma etapa de valorização do professor, que eu acho que essa é a contribuição que eu posso dar, né, por ter sido tão privilegiada, por ter estudado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu preciso devolver para a sociedade. No teu caso, parece que a tua militância é a questão da educação para as relações étnico-raciais, tá certo? Como é que isso surgiu? E compara um pouquinho, porque são tantas, tu citaste várias iniciativas tuas e deixaste de citar tantas outras. Está mudando isso, Flávia, em relação ao quanto estudaste, quanto fizeste a tua graduação, ou mesmo antes? Os professores já começam a se preparar melhor, porque a gente tem a lei, né, como tu citaste, que obriga as escolas a tratar, né, da cultura afro-brasileira e indígena, né, assim, de uma forma interdisciplinar e permanente, não é assim, o dia do índio, o dia da... Não, é o tempo todo, em todas as relações, a gente sabe que existe essa lei, mas a gente sabe também que tá difícil, né? Assim, claro que eu tenho trazido tantos exemplos maravilhosos, gente, tem muito professor fazendo um trabalho muito legal, mas ainda é pouco em relação ao que a gente precisa. Tu acha que isso vem mudando? Conta um pouquinho da tua militância e de como é que tu vê esse processo dos professores, porque é muito importante o engajamento do professor, o conhecimento do professor, o letramento do professor nessa questão, né, Flávia? Verdade. Até porque senão ele fica muito impossibilitado de fazer qualquer coisa, né? Eu concordo que as coisas vêm mudando, que vem melhorando nesses 18 anos de lei, né? E eu concordo também que temos muito a melhorar, né? Mas, assim, historicamente falando, eu acho que a gente pode ficar com o verbo esperançar do Paulo Freire, né? Que diz que ele fala que é preciso esperançar e é algo que me inspira muito. Porque, assim, né? Se a gente for pensar historicamente, a escravidão no Brasil, né? Todo o processo escravocrata, ele vai durar quase 400 anos. E a própria educação europeizada, ela dura muito mais que isso, né? Vai muito para além disso. Então, é recente, a lei ela só tem 18 anos, parece muito para nós, né? Para nós, para a nossa geração. Mas se a gente for pensar historicamente, 18 anos não é nada na frente de todo o processo de escravização, de todo o sistema escravocrata, de todo o sistema educacional europeizado que nós temos, né, há mais de 500 anos. Então, 18 anos ainda historicamente falando, né, assim, a longa de forma falando em longa duração, ainda é um período curto, né? E eu acho que a gente até que tem conseguido avançar em alguns aspectos, não por graça de algum governo, né, ou de algum sujeito específico, mas assim por conta do movimento negro nacional e até internacional também, que tensiona muito, que nunca desistiu, que sempre resistiu, né? Por isso que nós estamos vivos e somos, inclusive, a maior parte da população brasileira, porque sempre houve a resistência, sempre houve as formas de luta. A própria Lei 10.639, que surge lá em 2003, ela é um resultado dessa longa luta, né, do movimento negro como forma de ser inserido enquanto conteúdo escolar, já que a cultura privilegiada sempre foi a cultura do colonizador, do branco, do europeu, né? Enquanto que a nossa cultura, que é a cultura brasileira, inclusive, né, que é muito influenciada por África, né, que é o que a gente chama de cultura afro-brasileira, acabou ficando realmente invisibilizada, estigmatizada, e a questão da religiosidade, mais ainda, né, o racismo religioso nas escolas é terrível, terrível mesmo, chega a ser muito violento. Então, eu acho que as coisas têm se movimentado de forma muito devagar, com relação ao que nós queríamos, né? Porque talvez a nossa geração não consiga ver tantos avanços assim, mas eu acredito que as coisas têm se movimentado, né? Olha, por exemplo, você é uma pessoa, né, que fala do sul do país e que você tem um projeto super bacana e que discute toda essa questão racial, étnico-racial. Isso é um sinal de que as coisas estão mudando bastante, né? Porque antes as pessoas nem tinham noção, principalmente as pessoas que já vêm de algum privilégio como nós. Né? É difícil quem vem do lugar do privilégio
compreender que isso é uma minoria, que esse privilégio é dado apenas a uma minoria, que a maior parte não tem. E nós somos pessoas que compreendemos. Então, acho que essa compreensão não é só porque somos pessoas legais, embora a gente seja, mas é porque a geração que a gente vive já consegue pensar dessa forma, né? E isso é um contexto em que é muito legal já de ser inserido. E aqui na universidade, né, eu também acho que as coisas começam a se modificar da mesma forma, né? Sem o alcance que eu gostaria que fosse. Mas, por exemplo, a gente teve em 2013, né, o primeiro curso de formação de professores, que formou a primeira turma de especialistas em educação das relações étnico-raciais. De 100, nós formamos 70, né? Então, já foi uma grande conquista, né? Já foi 70% em vários municípios. E esse curso aconteceu em 2 polos, né? De municípios acreanos, mas acabou alcançando outros municípios vizinhos, que igual... porque você porque você é do Sul, mas não é de Curitiba, né? Mas é lá em Curitiba, por exemplo, que tem as cidades vizinhas, né? Pertinho, aqui a gente também tem. Então, esses municípios vizinhos também foram muito alcançados. E essas pessoas estão por aí agora fazendo os seus trabalhos, né? Desenvolvendo a Lei 10.639, a 11.645, que atualiza, né, a 10.639, inserindo também a temática indígena no currículo escolar como forma obrigatória para o ensino. Depois disso, aqui, por exemplo, para um curso ser aprovado, para um projeto político curricular, os nossos PPCs, né, serem aprovados, né, é preciso que a gente demonstre que lá existe o desenvolvimento dessas leis. Então, aqui no nosso curso de História, por exemplo, que eu fui coordenadora até o início do ano, está bem longe de ser o que eu sonho para o nosso curso, mas a gente tem conseguido algumas coisas. Desde 2005, nós temos a disciplina de História da África. Eu fui a primeira turma dessa disciplina, né? Estava perto de formar e chegou. Aí, hoje em dia, nós também temos a disciplina de História Indígena, também temos disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira. No PPC, que está sendo reformulado, nós inserimos, ainda que como optativa, a disciplina da Educação das Relações Étnico-Raciais. No nosso Prof. História, que é o mestrado profissionalizante em História, que a gente também tem aqui na nossa universidade, tem a nível de Brasil, nós temos a disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais, né? Então, eu acho que as coisas têm acontecido, ainda que de forma lenta para nós, que queremos ver as mudanças logo, mas tem acontecido de uma forma contínua, sem parar o processo, apesar de todas as arbitrariedades e opressões que nós temos vivido, principalmente nos 2 últimos anos, e retrocesso político, né, digamos assim, mas a parte do movimento negro, que envolve inclusive nós, né, que estamos aqui na nossa militância, porque esse programa, gente, é um programa extremamente militante, né? A gente fica ouvindo as entrevistas que são feitas aqui no Muda Mundo, são entrevistas de militância. Então, nós que fazemos esse trabalho de forma institucional e até de forma não institucional também, não paramos mais. Eu acho que não dá mais para calar a nossa voz, eu acho que não dá mais para nos colocar de volta assim, em um lugar preso, né? Então, a gente tem conseguido alguns avanços, apesar de toda a opressão, né, institucional que a gente acaba sofrendo também, por conta do próprio racismo estrutural, né? E de tudo que a gente tem que avançar. Eu queria, professora, que tu falasse um pouquinho da questão indígena, porque, ao contrário do que a gente imagina, assim, né, no senso comum, o Acre, por exemplo, eu mesmo pensava que a presença indígena, claro que a gente sabe que nossos indígenas, infelizmente, foram exterminados, né? Que hoje no Brasil a gente não tem 1 milhão de indígenas, né? Apesar de ter mais de 300 etnias. Eu sempre achei que no Acre, né, a gente tinha ainda uma presença indígena significativa, mas não é, né? Então, assim, me parece que o esforço para mais do que resgatar, valorizar, aprender, né, com essa cultura que faz parte, está no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não percebe, né? Quando a gente toma chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, é um hábito que vem dos indígenas, né? Quando a gente come mandioca, aipim, macaxeira, que tem vários nomes, também é um hábito que vem dos indígenas. Então, assim, seria tão lindo se a gente pudesse, né, visibilizar, né, essa cultura que existe, que está aí. Mas eu vejo que é um movimento talvez um pouco mais difícil, porque eu, como uma mulher branca, né, de origem, né, de alemães,
eu fiz um esforço, ainda faço um esforço, eu não sei nada, eu tenho muito para aprender, mas letramento racial, para estudar, para me provocar em relação aos meus privilégios, me questionar, né? Em relação à cultura indígena, eu estou tentando, mas eu acho mais desafiador, porque parece que a gente não consegue acessar, né? Que isso está distante da gente. E eu vejo o quanto há de preconceito, né? Apesar de que a pauta indígena, infelizmente, está na pauta, né? Em função de um retrocesso também que está acontecendo. Mas como é que tu vê esse movimento da... Porque a educação, né? A gente não adianta, né? Mas a gente a nossa esperança de esperançar, né? É por meio da educação, do que o professor Sim, pode fazer, porque às vezes verdade. não vem de casa, né? Às vezes não está no vizinho, às vezes é o professor que pode provocar. Como é que é essa questão aí no núcleo de vocês, na faculdade, né? Eu sei que há indígenas também, né? Fazendo doutorado, mas Sim. poucos, né, Flávia? Poucos. E são poucos porque realmente, né, o Acre, ele, de acordo com o próprio IBGE, né, são bem poucas pessoas mesmo. Se não me engano, não recordo exatamente desse dado, mas certamente que é menos de 5%. A população acriana é menos de 5% autodeclarado indígena, né? Embora a gente tenha uma diversidade grande, assim como no Brasil a diversidade étnica de povos indígenas também é grande, no Acre também não tanto como deveria ser, mas né? São 16 etnias autodeclaradas, e assim, até pouco tempo atrás eram 14, menos de 20 anos atrás eram 14, depois já se identificou mais duas, e nós sabemos que existiam algumas, né, etnias que também não quiseram contato, né, com outros povos, como nós, por exemplo, eles têm toda a razão, né, já que eles foram tão dizimados em todo o processo violento de colonização que o Acre também sofreu. Não a colonização portuguesa, como foi a maior parte do país, mas colonização, né, por outros povos, como nordestinos, e tantos outros que vieram, né? A gente fala nordestinos porque é a história oficial que fica na nossa cabeça, né? Mas vários outros povos que vieram, né, e provocaram esse processo de dizimar mesmo, né, os povos indígenas que nós tínhamos aqui, que era um espaço extremamente povoado, assim como toda a Amazônia. E o Acre, como um pedacinho da Amazônia, né, tem uma história bem parecida. E atualmente nós temos, eu acho que eles, assim como o movimento negro, né, os povos indígenas também têm alcançado algumas conquistas, e aí repito, né, bem menos também do que o que todos nós gostaríamos, mas algumas sim. Inclusive, um dos grandes desafios que eu acho que exclui muito é a própria questão linguística, né? Porque até a língua, para muitos povos indígenas, a língua portuguesa ainda é um desafio. Então, fica difícil articular e mobilizar uma resistência tão forte como a que o movimento negro articula aí de forma secular, né? Com tantas conquistas, quando até mesmo a língua se torna um desafio. A questão linguística, a questão de ter uma forte presença na zona rural, que aqui na Amazônia, nossa zona rural, é um lugar que ainda é um lugar de pouco acesso, né? A maior parte das coisas que acontece, que se concentra muito na zona urbana. Então, acho que são desafios realmente imensos. A própria quantidade, né, dessas pessoas que são bem menor, que é uma quantidade bem menor do que de população negra, que consegue, então, se unificar mais. Mas, apesar de tudo isso, né, de tantos e tantos desafios, eu acho que realmente a gente tem conseguido ver algumas conquistas, né? Como, por exemplo, como você bem citou, nós temos pessoas indígenas na universidade, fazendo graduação, fazendo mestrado, fazendo doutorado, já doutores, né? Aqui a gente tem alguns doutores indígenas, a gente tem os nossos colegas de NEABI, né? Que já até vieram aqui dar entrevista, o Eldo, a Edilene, outros colegas que não são de NEABI, mas que também são nossos colegas e que também estão nos mestrados. Outra conquista também é a temática, né, dos povos indígenas está sendo discutida, está sendo visibilizada. Claro que a gente não quer tirar a voz desses povos com a nossa discussão, pelo contrário, a gente só quer contribuir e fortalecer o debate.
né? Mas é importante, inclusive, a sua limitação, Cris, também é a minha limitação, viu? Quando eu criei o NEABI aqui, né? O NEABI é uma proposta minha para a universidade, representando todo um coletivo, obviamente, mas é uma proposta minha, né? Porque só uma pessoa pode propor, tem que ser conselheira. Quando eu propus o NEABI, eu me sentia tão insegura com relação a essa temática, como me sinto até hoje também, já que não é meu foco de estudo, e nem sou indígena, né? Que eu não propus um NEABI com I, eu propus um NEABI, como são muitos núcleos de estudo por aí, né? Que são núcleo de estudo afro-brasileiro. Porque, tipo, ainda é uma temática que eu tenho muito a aprender, mas é uma temática que eu estou caminhando, aprendendo algumas coisas, né? Já vinha de alguns anos estudando sobre isso, trabalhando. Então, eu não me senti à vontade para propor um NEABI com I, que incluía a temática indígena. Mas aí, no mesmo ano, em menos de um ano, né, aliás, que foi criado o NEABI, chegaram para nós, né, se agregaram aqui, se aquilombaram aqui, alguns indígenas, que aí realmente a gente tem uma colega, que é a professora Cláudia, né, que participou muito do processo de fundação aqui, e que ela sempre dizia, ora, essa discussão é para todo mundo, não é só para indígena, Flávio, porque a Lei 11.645 é para que todos nós aprendamos e possamos levar, né, história e cultura indígena para as escolas e para todo esse trabalho de formação de professores que a gente já faz. E ela foi me convencendo, assim, né, a vencer as minhas limitações, os meus medos de falar. Eu tinha muito medo de estar falando por outra pessoa, né? Eu sempre tive muito medo disso, de estar querendo ocupar um lugar que não é meu, e aí com essa ideia de que a 11.000 é para todo mundo, né? Essa discussão que foi crescendo aqui, a chegada dos colegas indígenas que poderiam falar por si nas nossas formações, foram me fortalecendo, e enquanto líder do grupo, né? Depois eu pedi a mudança de nome para acrescentar a temática, o I, né, no NEABI, ficar NEABI, não mais NEABI, acrescentando então a temática indígena aqui no nosso núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. Mas isso depois, porque essa fragilidade que você colocou que é sua, é minha também. Eu também tenho essa limitação. Eu, inclusive, todos os meus estudos eles são voltados assim, predominantemente para a história e cultura africana e afro-brasileira, né, que é de onde eu venho. Eu não estudo a temática indígena para além, assim, como campo de estudo acadêmico mesmo. Eu me envolvo com algumas coisas, com as quais eu posso me envolver, mas não é o meu campo de estudo, porque eu não consigo estudar tantas coisas assim também, né? Não consigo me dedicar a tantas coisas. Mas a gente já insere a temática indígena nas nossas formações de professores, e em todas as nossas ações que possibilitem, né, essa inserção e que eles também tenham disponibilidade de contribuir, obviamente. Para a gente encerrar, Flávia, eu só queria compartilhar contigo que eu tenho medo também, né? Às vezes eu tenho muito medo, mas o que pior que pode acontecer é eu errar, né? E aí eu aprender com esse erro, porque ficar com medo e paralisada eu não vou fazer nada. Então, Pois é. vou errar muito ainda. Vamos. Flávia, para a gente encerrar, o que tu acha que muda o mundo? E que conselho tu daria para o teu colega professor que está nos assistindo? Se é que teria um conselho. Né? Eu acho que programas como esse mudam o mundo, né? Porque a gente vai assistindo e é uma conversa tão gostosa. Eu estava nervosa quando eu cheguei aqui, sabia, gente? E a gente vai, eu tenho assistido as entrevistas aqui, né? E eu tenho aprendido muito com as entrevistas. E são entrevistas que eu consigo ouvir, aprender. Eu acho que esse aprendizado vai mudando coisinhas dentro de mim. Eu acho que todas as pequenas ações como essa, como as formações de professores que a gente oferece, né, acho que vão mudando coisas dentro de nós. E aí, outra frase também, né, que a gente costuma usar, do Paulo Freire também, aliás, que a educação que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Então, eu acho que essa educação que a gente recebe em programas como esse, informações, né, mais acadêmicas, em discussões, né, que a gente promove e participa também, eu acho que essas coisas vão mudando coisinhas dentro de nós e isso vai mudando o mundo, né? E acho que o conselho que eu tenho, não só para os meus colegas, como para mim mesma, é que o conhecimento é sempre
é muito importante para que essa mudança aconteça, né? Porque eu, por exemplo, gente, eu sou uma pessoa que eu entrei na universidade, como eu vinha de um lugar de privilégio muito grande, como eu já falei, né? Eu era contra cotas, porque eu era completamente ignorante com relação à história da população negra no Brasil, e ignorante com relação a tudo isso. Então, somente a partir do momento que eu fui conhecer essa história e compreender, foi que eu vim entender o que é uma ação afirmativa, por que ela é necessária. E eu gosto muito de dizer isso, que é para as pessoas não acharem que eu nasci pronta, pelo contrário, eu estou no processo, como todo mundo, né? De aprendizado, de construção, de errar, de corrigir, como todo mundo mesmo. E eu gosto muito desse processo, né? Eu gosto muito desse processo que nos torna gente, né, Cris? Que nos torna seres humanos e que podem contribuir com outros seres humanos, mas também podem aprender com outros seres humanos. Acho que é esse processo do eterno ensino e aprendizado, né, que eu acho que a gente não pode abrir mão. Acho que é esse conselho que eu deixo para os colegas e principalmente para mim mesma. Flávia, muito obrigada. A gente demorou para conseguir ajeitar a agenda, Sim. mas valeu muito a pena esperar. Muito obrigada por essa primeira conversa, porque tenho certeza que a gente vai falar. E me espera no Acre, assim que for possível. Louca para receber vocês aqui. Estou louca para conhecer. Matacacá. Eu já falei para a professora Sara, para a Ana Paula, a gente passa no Paraná, vai e isso, mesmo, vai em comitiva. Comitiva. Obrigada, querida, foi um prazer. Obrigada a você, Cris, o prazer foi meu. Tchau.